Bom dia, igreja. Hoje nós estamos no nosso domingo de missões, onde a gente vai falar bastante sobre o movimento missionário, sobre o que acontece em missões. Temos uma proposta para vocês no final do culto também, de surpresa, deixa para o final do culto. Mas eu queria chamar hoje quem vai trazer a mensagem aqui para a gente, o nosso missionário apoiado, Paulinho De Gaspari. Pode vir, Paulinho. Paulinho é missionário. Sim. Paulinho é missionário na Espanha, tem um ministério na Espanha. Paulinho trabalhou aqui na Ebaviva por 5 anos no Ministério de Comunicação também. E depois entrou a pandemia. Ele está há 3 anos e meio no campo missionário, lá na Espanha com a sua família. Tânio, André, a Tri também estão aqui, todos eles esperando um abraço de vocês ao final da celebração, tá bom? Paulinho, é uma honra ter você aqui com a gente, ver você pregando aqui nessa igreja, é muito legal ter você, Deus abençoe sua vida, que essa palavra toque os nossos corações, amém. Que Deus fale através de você. Amém. Amém? Muito obrigado, Renan, obrigado, gente, que alegria estar aqui. Vocês não imaginam a ansiedade que a gente estava para esse momento, como a gente sonhou com esse momento, né? Cada momento lá na Espanha a gente vai voltar, a gente vai rever a nossa igreja. E assim, essa noite foi difícil de dormir. Assim, acordei várias vezes pensando, imaginando, sonhando, e agora é realidade. Poder olhar para vocês. E quando eu cheguei aqui, hoje a gente falou muito sobre casa, né? Sobre estar em casa, estarmos juntos e sermos a casa. Quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu vi foi o Carlão, aqui na entrada. Dei um abraço no Carlão, ele falou: e aí, Paulinho, como você está? Eu falei: eu estou bem, estamos bem, mas eu estou nervoso. Estou nervoso porque hoje, né, responsabilidade. Ele falou: fica tranquilo, você está em casa. E foi assim, eu falei: eu vou repetir isso lá na frente, porque foi muito essa sensação mesmo, de estar em casa. Só que o problema é que a gente não tem só uma casa, né? Depois que a gente inventa de viver essa vida missionária, ou viver a vida de imigrante, a gente não tem mais casa, ou melhor, a gente não tem só uma casa. O lugar onde a gente está é a nossa casa. E o pior disso é que a gente sempre vai sentir saudade da outra casa. Então, estando aqui, estamos com saudade da nossa família que nos recebeu, a nossa igreja, lá em Linares, na Espanha. Linares é uma cidadezinha no meio, a gente costuma dizer que é no meio do nada, mas não tem nada em volta, o que tem é muita oliveira. Linares, Jaén, que é a nossa província, é responsável pela produção de 25% do azeite consumido no mundo. Então, se o azeite ficou caro aqui, a culpa é da nossa província lá, porque não choveu ano passado e não conseguiram produzir azeite suficiente. Mas nós estamos lá, com saudade da nossa família lá, mas nos sentindo em casa aqui com vocês. Então, uma alegria muito grande poder estar aqui. Dri, Dé e Dan, né, como bons paulistas resumem os nomes das pessoas, né? Dri, Dé e Dan estão aqui com a gente também e são parte dessa família, né? Não é o Paulinho que é missionário na Espanha, é Paulinho, Adriana, André e Daniel. Nós somos uma família que está lá. E como o Renan contou, nós estivemos aqui por muito tempo, né? Nós estávamos no lugar do BAP lá atrás, no lugar do PA, trabalhando, cuidando da luz, cuidando das câmeras, cuidando de toda a parte visual aqui, trabalhando bastante. E é muito bom chegar aqui e ver as coisas como evoluíram nesses 3 anos e meio. E é uma alegria, de fato, estar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite. A gente vai se conhecer um pouco melhor, porque, enfim, passaram 3 anos, tem muitos rostos aqui que eu estou vendo que eu não reconheço, eu imagino que muitos de vocês também não nos conhecem. E como é um domingo de missões, e estamos falando, seguindo nessa série, Amado Timóteo, a última carta de Paulo enviada, a última que temos na Bíblia, enviada a Timóteo, estamos falando sobre discipulado, estamos falando sobre relacionamento, estamos falando sobre família. E quando a gente fala sobre família, é claro que não tem como a gente não pensar na nossa família base, né? A nossa família. Essa é a nossa família que chegou aqui em Vinhedo em 2014. Esses moços grandes que vocês veem aqui chegaram assim,
aqui na Ibaviva em 2014. Daniel com 1 ano, André com 3, e a gente não lembra a idade mais, mas enfim, já era bastante. E nós chegamos aqui com o objetivo de servir a igreja, porque até então nós éramos missionários locais, nós éramos missionários de mobilização que trabalhavam com comunicação e trabalhavam com mobilização missionária junto com a CEPAL. Por muitos anos participamos de diversos eventos, gravamos podcasts em eventos, realizamos um evento de comunicação que começamos aqui na Ibaviva, chamado Impulso. Estivemos envolvidos com o Vocari, milhares de jovens reunidos, aqui em Encontro CEPAL. Estávamos circulando e entendendo que Deus tinha nos chamado para mobilização. Isso era muito claro para a gente. Nunca nem sonhamos morar fora do Brasil. Não tínhamos nem aquele sonho de quem sabe a gente um dia possa ter uma experiência. O máximo eu falei, eu quero visitar, fazer turismo, sempre gostei de viajar, claro. Mas morar nunca foi nossa intenção. Até que, durante o tempo em que já estávamos aqui na Ibaviva trabalhando, temos uma surpresa. De repente, somos cidadãos italianos. Acho que deve ter muito descendente de italiano aqui, né? A gente entra em Vinhedo, tem a bandeira da Itália, então deve ter muita gente aqui. Meu bisavô veio da Itália para Piracicaba, minha família toda é de Piracicaba, no começo do século passado. Minha mãe foi atrás dessa documentação, de repente éramos cidadãos italianos. Falei, que legal, isso é muito bom. Para os meninos, se eles forem estudar fora algum dia, isso pode ser muito útil, abre portas, não precisa de visto, várias coisas. Só que Deus... Essa é a versão resumida, tá, gente? Ontem, no café missionário que tivemos de manhã, a gente contou com detalhes. Aqui a gente faz o resumo e fiquem de olho que vão ter outros cafés missionários aqui da Ibaviva para vocês conhecerem outros trabalhos que a igreja está apoiando. Nesse processo, tivemos a oportunidade de conhecer a Itália, mas que envolvia um tempo na Espanha também. Achávamos que Deus podia falar com a gente alguma coisa sobre a Itália, foi falar com a gente na Espanha. Eu falei, mas eu queria Itália. Itália é tão, né? É meu povo, né? Meu sangue, né? Falar de Jesus para esse povo de alguma maneira. Mas foi na Espanha que a gente conheceu o desafio e voltou com o coração cheio para mobilizar pessoas para irem para a Espanha. Porque nossa intenção não era essa. Nosso lugar é no Brasil. A gente quer trabalhar no Brasil, quer mobilizar e quer enviar missionários. Isso foi no ano de 2019. Passamos o ano de 2019 orando sobre isso, Deus confirmando através de várias pessoas. Madaí, que está aqui com a gente, foi uma das pessoas, que é missionária da igreja também, foi uma das pessoas com quem a gente conversou. E durante esse ano todo, conversando, orando, a gente tinha aquele medo, aquele temor de, será que eu não estou querendo morar nas férias? Sabe aquela sensação que você sai, você vai para um lugar maravilhoso, se eu morasse aqui, né? Tem muita gente que sonha em morar na praia, aí quando vai morar na praia, fica 1 ano sem ir para a praia, né? Porque se encanta com o lazer, né? Será que estamos encantados com esse momento de lazer e a gente quer morar nesse momento de lazer? Então esse ano foi para confirmar isso, conversando com as pessoas. Ao final do ano conversamos com a CEPAL, na qual já éramos missionários desde 2007, ou seja, foram 12 anos de convivência, né, conversando. A CEPAL falou, não, a gente já conhece vocês têm um sonho, um projeto, apoiamos vocês. Viemos conversar com a igreja, tivemos um tempo com o André, contamos toda a história, com todos os detalhes possíveis. Ele falou, não, vocês demonstraram fidelidade estando aqui com a gente, Deus está falando com vocês, a igreja envia vocês. Terminamos 2019 com essa convicção. Compramos as passagens para maio de 2020. Quem tem as datas muito bem na cabeça sabe que em março de 2020 chegou uma indesejada em nosso meio, que foi a pandemia. Todos os aeroportos se fecharam, não podíamos mais ir, por algumas semanas não sabíamos o que fazer, até que tivemos a convicção de que não iríamos nesse momento. Passamos o ano de 2020 todo trabalhando e se preparando melhor. A gente entende que foi um tempo que Deus, não entendo que Deus enviou a pandemia para isso, pelo amor de Deus, mas Deus usou esse tempo para nos preparar melhor para chegar na Espanha no ano seguinte. E foi então que, 1 ano depois, para abril de 2021, remarcamos as passagens.
os cultos estavam sendo online, os pastores vinham aqui, gravavam as pregações com o salão vazio, né? Aquela coisa que o Renan mencionou sobre ser triste esse salão. Eu trabalhei aqui na Embaviva há muitos anos, a gente passava por aqui durante a semana, era um simples salão, né? Era um salão vazio e morto muitas vezes. E eles gravando, né, esses cultos nesse salão vazio. Chegou o momento do nosso envio, o que aconteceu? Fomos enviados aqui, com as câmeras montadas aqui nesse meio de salão, as luzes postas, oraram por nós, fizeram o envio online. Esse culto está registrado até hoje, quando a igreja orou por nós online, né? Nós trabalhamos com internet há muito tempo, começamos a trabalhar com internet em 2006. Na verdade, em 98 eu comecei a trabalhar com internet, mas trabalhar com comunicação na igreja em 2006. E nada melhor do que missionários digitais serem enviados digitalmente. Claro que não é o melhor dos mundos, foi um pouco triste não poder abraçar as pessoas, se despedir das pessoas, mas no dia 22 de abril de 2021, essa foi a nossa foto no aeroporto de Guarulhos. Tudo que tínhamos nesse momento de físico estava nessas malas que levamos para a Espanha. Com máscara, toda aquela situação que a gente não gosta nem de lembrar, foi assim que chegamos na Espanha no dia seguinte. Essa é a primeira foto da nossa família na Espanha, na frente da casa que nos acolheu. Por quê? Porque durante a pandemia fizemos contato, a história também é longa, mas com uma igreja dessa cidade que nem conhecíamos, nem a cidade, nem a igreja. Mas durante a pandemia, uma amiga fez a ponte e começamos a participar de um discipulado online com eles para praticar o espanhol que estávamos aprendendo. Deu match, como dizem os jovens, uma igreja que estava nascendo, eram 15 pessoas que se reuniam. Eles disseram, se vocês vierem para cá, nós vamos dar todo o apoio que vocês necessitam. Essa casa, estamos na porta da casa de um membro da igreja, porque nós tínhamos que cumprir quarentena, 10 dias de quarentena. O que aconteceu? O dono dessa casa, um senhor viúvo, foi morar na casa da filha e deixou a casa 10 dias com a gente, com a geladeira cheia, com cesta de comidas espanholas maravilhosas. O pior é que a gente estava meio enjoado de viagem, de jet lag, a gente nem conseguiu desfrutar tanto da comida já de cara. Mas nós fomos recebidos por uma igreja. Assim que pudemos, os cultos estavam online ainda lá também. Assim que tivemos o primeiro culto presencial, esse foi o nosso recebimento na igreja. Foi assim que fomos recebidos, oraram por nós. Eles se reuniam num colégio, nós nos reuníamos num colégio naquela época. Hoje ainda nos reunimos num colégio, mas em outro colégio, que é uma história muito interessante. Chegamos, eram umas 15 pessoas se reunindo, uma igreja que estava sendo formada, tinha uns 3 anos que eles se reuniam, começaram nas casas, estavam se reunindo nesse colégio, e nós chegamos e fizemos parte disso. O interessante dessa igreja é que, como um ponto fora da curva, digamos assim, da igreja espanhola em geral, ela é uma igreja genuinamente espanhola, formada por espanhóis. E era por isso que orávamos. Queríamos estar numa cidade genuinamente espanhola, que não fosse tão turística e nem tão procurada por estrangeiros, e estar numa igreja espanhola. Quando falávamos isso para os outros missionários espanhóis, eles falavam, isso é impossível aqui na Espanha. As igrejas que existem aqui, geralmente são formadas por latinos, por missionários latinos que vêm, brasileiros, colombianos, venezuelanos, mexicanos, porque, tirando os brasileiros, os outros falam o mesmo idioma, chegam lá com mais facilidade para se comunicar, mas acabam atraindo outros latinos. Igreja espanhola é muito difícil. Chegamos aqui, conhecemos, Deus colocou no nosso caminho, nos colocou no caminho da igreja, uma igreja espanhola em Linares, Jaén. Linares fica a 3 horas ao sul de Madrid. Então, você chegou em Madrid, que está no meio da Espanha, desceu 3 horas, antes de chegar no litoral, no meio do caminho, antes de chegar em Marrocos, que a África já está margeando a Espanha, Linares está lá no meio. Chegamos lá, vivemos esse tempo com eles, 3 anos, realmente fomos recebidos como família, é a nossa família que nos recebeu, temos pais, temos irmãos, temos todas as partes do núcleo familiar que nos receberam lá e nos sentimos parte disso.
E agora saímos de lá com essa foto. Essa foto foi o aniversário de 6 anos da nossa igreja lá. Chegamos, estavam completando 3 anos, saímos com esse grupo aqui de aproximadamente 70 pessoas. E quando a gente fala de uma igreja de 70 pessoas, por uma realidade que eu estou vendo aqui, sei lá, umas 500 pessoas, parece algo muito pequeno. Mas para uma realidade como a Espanha, que só estando lá para conhecer, a gente brinca que é uma mega church. Porque muitas igrejas, quando tem igrejas, são muito pequenas. Nós estamos numa cidade que vem pessoas que estão nessa foto, assim, esses dois da ponta aqui, ó, bem a ponta à frente, eles vêm de uma cidade a 50 minutos da nossa. Porque eles não vêm porque eles acham a nossa igreja mais legal. É porque nesse raio todo não existe outra igreja evangélica. Porque o povo espanhol tem uma outra realidade, tem uma raiz católica muito forte, mas é uma raiz católica muito mais de cultura e tradição. Eu costumo contar que a gente tem um grande amigo, pais, né, de um dos nossos amigos dos nossos filhos, que eles se dizem ateus, mas a primeira vez que eu entrei na casa deles, eles falaram: e aí, como que é entrar na casa de uma família espanhola católica? Eu olhei para a cara deles assim e falei: mas peraí, vocês não são ateus? Aí eu descobri que o ser católico é muito mais a cultura católica de que eles fazem parte. Às vezes eles até batizam os próprios filhos por causa dos pais e dos avós que insistem com isso. Às vezes fazem até uma primeira comunhão, mas fé mesmo não existe mais. Então é um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho que todo missionário... Isso a gente foi muito preparado, né? Mas venham preparado, porque o coração espanhol é duro, é jogar semente no terreno rochoso, é trabalhar, insistir e estar sempre dedicado a isso em oração, muita guerra espiritual, mas a gente encontrou essa igreja com quem a gente conseguiu trabalhar junto. Nós nunca sonhamos em plantar igreja, não é o nosso perfil, nós não temos esse perfil de plantação de igreja nem nada, mas nós sempre sonhamos e sempre fizemos isso no Brasil, de apoiar igrejas. Por isso que a gente queria encontrar uma igreja onde a gente pudesse trabalhar. Deus nos deu essa igreja e nós estamos trabalhando juntos. É uma igreja pequena, porém viva. Isso é muito interessante. É uma igreja viva, ativa, não é uma igreja fechada em si mesma, é uma igreja preocupada com a sociedade, preocupada com a comunidade, presente na comunidade, desenvolvendo trabalhos de voluntariado entre a comunidade, participando dos festivais que tem na cidade. No Natal nós tivemos uma programação muito especial, porque na Espanha, vocês sabem, a dança típica, a música típica é o flamenco, né? E nós temos duas, que a gente chama, o termo correto é bailaoras de flamenco na nossa igreja, que Deus enviou lá. Então nós fizemos uma apresentação de Natal na praça da cidade, com músicas flamenco, elas dançando, interagindo com as pessoas. Então Deus tem dado as estratégias e tem dado as pessoas para fazer dessa igreja, apesar de pequena, viva e ativa. Também é uma igreja acolhedora. Como eu disse, a gente encontrou uma família, fomos recebidos por essa família e logo pudemos fazer parte. O espanhol é famoso por ser muito desconfiado, fechado e desconfiado. Então, para você conquistar a simpatia do espanhol, é muito difícil. E todos os missionários que conhecemos, que a gente conheceu e conversou com muita gente antes de ir para lá, né? Missionários que foram nos colocando em contato. Eles disseram: você vai chegar, mas vai tranquilo, você podia fazer muita coisa no Brasil, chegando aqui vocês vão perceber que não é tão fácil assim. Talvez você leve 2, 3, 5 anos para ter qualquer oportunidade de se envolver com a igreja. Mas assim, a gente chegou no primeiro ano deixando bem claro para a liderança que o nosso objetivo era observar e conhecer a cultura, para não chegar impondo a cultura de fora. Mas logo a gente já começou a se envolver e nós pedimos 1 ano de espera. Terminou o primeiro ano, assim que completou o primeiro ano, eles já nos chamaram para fazer parte da liderança da igreja. Já estava pregando com o meu espanhol, que ainda engatinhava, que tropeçava em várias palavras. Então, assim, eles nos acolheram e nos deram o espaço que nem esperávamos ter tão rápido. É também uma igreja que conhece bem a palavra de Deus. Isso foi muito surpreendente. Não que não imaginássemos isso, mas foi muito legal chegar numa realidade em que o que se conhece da Bíblia é a tradição católica,
e ver uma igreja que realmente conhece, que tem uma boa doutrina e que a gente praticamente não teve dificuldade para se adaptar. Então a gente pôde se unir e somar a eles no que eles estavam fazendo. E como eu já disse, foi uma família que encontramos lá e é de quem a gente sente falta estando aqui, e vocês são as pessoas que a gente sente falta estando lá. Então a gente agradece muito pelas orações da igreja. O que Deus está fazendo lá é uma coisa inacreditável, as maneiras, as oportunidades que Ele abre para a gente trabalhar, para a gente se envolver com a comunidade. Ele tem enviado estudantes brasileiros para estarem na nossa cidade, que quando a gente pesquisou nem sabia que tinha universidade. Agora nós viramos pais de estudantes brasileiros, acolhemos eles como famílias, inclusive um deles está na nossa casa, enquanto estamos aqui, cuidando da nossa cachorrinha. Então, assim, Deus tem dado oportunidades e ministérios que nem esperávamos. E é um pouquinho sobre isso, dentro desse tema, dentro do Domingo Missionário, que a gente vai continuar a nossa série Amado Timóteo, que o Israel começou na semana passada, aqui, e falando de alguns imperativos que nós encontramos na segunda carta de Timóteo. Se você tiver a sua Bíblia, abra em 2 Timóteo 4:2, porque o segundo imperativo que nós vamos ver é o pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo, num relacionamento que vocês já ouviram na semana passada, bem explicado pelo Israel, com o seu discípulo Timóteo, que ele conheceu em sua segunda viagem missionária quando passou por Listra. Paulo, já adulto, fazendo suas viagens missionárias, encontra um jovem Timóteo, iniciando o seu ministério, que a Bíblia chama um discípulo chamado Timóteo. E esse discípulo se torna um grande amigo de Paulo. Timóteo era para ele uma mescla. Mescla é uma palavra em espanhol, hein? Já acontece isso, sabe, gente? Às vezes vem outra palavra em espanhol primeiro. Mas era uma mistura de discípulo, filho na fé, né? Com amigo, com companheiro de ministério. E Paulo, então, começa a caminhar com Timóteo e eles se tornam grandes amigos. Eles, no princípio do discipulado, de formar Cristo no outro, Paulo caminhou com Timóteo e por vários anos desenvolveram o ministério junto. Só que no momento dessa segunda carta de Timóteo, a Timóteo, Paulo não estava caminhando mais, fazendo suas viagens missionárias. Ele estava preso em Roma, numa cadeia, numa cela fechada. Isso não está na Bíblia, porque o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar. Depois disso, ele é levado a Roma, é colocado numa cela escura, fria, com apenas um buraco no teto. Segundo Eusébio, do século IV, o historiador Eusébio, ele descreve dessa maneira a cela em que estava Timóteo. E na nossa viagem para a Itália, a cela em que estava Paulo. E nessa viagem para a Itália, a gente teve a oportunidade de conhecer essa cadeia, que na verdade virou uma igreja, onde seria a cadeia em que Paulo esteve preso. E ele era tratado como um criminoso, e escrevendo uma carta, que depois a gente vai descobrir que foi a última carta que Paulo escreveu, a última pelo menos registrada na Bíblia, e a última carta enviada a Timóteo. E a gente pensa assim, o que a gente escreveria se a gente soubesse que estávamos enviando a última carta a alguém? O que escreveríamos? Certamente seriam as palavras que não poderiam faltar, as palavras imprescindíveis, tudo o que julgaríamos fosse o mais importante que pudéssemos dizer para aquela pessoa. E foi o que Paulo escreveu para Timóteo nessa carta. E apesar de Timóteo ser jovem, Paulo não estava falando nessa carta sobre o início do ministério, ele estava falando sobre o fim, porque ele já entendia que estava perto do seu fim, ele já entendia que estava perto da morte, e ele seria assassinado um tempo depois disso. Então ele escreve em tom de despedida, e como Israel disse na semana passada, é como se fosse praticamente um testamento que Paulo envia a Timóteo com suas últimas palavras. Então quando a gente vai para esse texto, com essa visão, a gente entende a postura de Paulo e a postura de Timóteo recebendo essa carta. E quando nós vamos ver esse imperativo, pregue a palavra, a gente vai entender a urgência
dessa necessidade, como Paulo estava apaixonado por isso. Vamos ler os 5 primeiros versículos de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler para entender um pouco do contexto em que Paulo está falando e focar na mensagem central, que é o pregue a palavra. Primeiro versículo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus querido, muito obrigado, Senhor, por podermos abrir Tua palavra e ver o que o Senhor deixou registrado para nós, para essa igreja, 2000 anos depois, praticamente, de que essa carta foi escrita, poder abri-la e ver como o Senhor fala para nós hoje, Senhor. Nos abençoe no momento da meditação na Tua palavra, que o Teu nome seja glorificado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Última carta de Paulo a Timóteo, últimas recomendações que ele podia dar, e aqui a carta é dividida em capítulos, último capítulo. O que Paulo julga importante dizer a Timóteo? Nós vamos encontrar aqui 4 princípios que a gente consegue encontrar nesses 5 versículos. O primeiro princípio é o ensino central. Aqui nesse cantinho direito vocês vão ver. O ensino central desse texto é pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra é o ensino central dessa mensagem de Paulo que a gente acabou de ler. Ou seja, em torno disso estão todas as outras coisas. E esse ensino central, ele tem algumas características. Ela é imperativa, ou seja, é pregue. Não é assim, se tudo estiver bem, se você tiver vontade, se você tiver afim, vai lá e pregue a palavra. Se sobrar tempo, vai lá e pregue a palavra. Não, é imperativo, pregue. Pregue. A segunda característica é que ela é bíblica. Não é pregue qualquer coisa. Não é pregue sua vontade, não é pregue seu desejo, não é pregue sua opinião. Pregue a palavra. E para pregar a palavra, o que a gente precisa? Conhecer a palavra. Você não vai pregar o que você não conhece. Então, para pregar a palavra, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que buscar o conhecimento bíblico. Você tem que se aproximar de Deus para Deus se revelar através da Bíblia enquanto você a lê. Então, ela é imperativa, ela é bíblica, mas não só isso, ela é urgente. Isso é muito interessante. Paulo está nos seus últimos dias, ele não quer mais perder tempo, ele não quer ver mais ninguém perdendo tempo. Vai lá e pregue a tempo e fora de tempo. Não é se o clima estiver bom, não é se hoje não está tão calor, não está tão quente, vou lá e vou pregar a palavra. Todos os fatores contribuíram para eu ter a oportunidade de pregar a palavra. Agora sim eu prego a palavra. A tempo e fora de tempo. São de 2 palavrinhas gregas, que é o kairos e o akairos. Kairos é o tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo em que todas as coisas se encaixam. O akairos, o a como negação, que vocês sabem muito bem, o akairos é o tempo em que nada vai funcionar, nada vai dar certo, as coisas, o tempo vai fechar, a criança vai ficar doente, o pneu do carro vai furar, mas mesmo assim somos chamados, ou mais do que isso, somos convocados a pregar a palavra. E há apenas 3 práticas cristãs na Bíblia em que somos convocados a pregar a tempo e fora de tempo. A primeira, a fazer a tempo e fora de tempo. A primeira é a oração. Nós somos chamados a orar
mesmo quando as situações não estão bem, mesmo quando a gente não tem vontade de orar, nós somos instruídos a orar. Ore a tempo e fora de tempo. A outra prática é a santidade. Nós temos que buscar a santidade a tempo e fora de tempo. E a terceira delas é a pregação da palavra. 3 das coisas mais importantes que na vida cristã nós temos que dar atenção. Pregue a palavra, ore e busque a santidade a tempo e fora de tempo. Então, no ensino central, nós temos a característica imperativa, a característica bíblica e a característica urgente. Porque já passou do tempo da gente comunicar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. É impensável imaginar que na Espanha nós temos menos de 2%, há estatísticas que dizem menos de 1% de pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a pregação do Evangelho. Por isso que eu digo, apesar da tradição católica, eles não conhecem, eles não sabem. A gente tem situações de contar sobre a história de Jonas para os adolescentes na igreja, eles ficarem assustados. Como assim? Um grande peixe engoliu? E daí o que aconteceu? Cuspiu ele para fora? Meu Deus! Sabe? As pessoas não conhecem a palavra de Deus. É impensável imaginar que alguém precisa viajar 50 minutos para encontrar uma igreja evangélica. É impensável imaginar que existem milhares de línguas que não têm um versículo da Bíblia traduzido no seu idioma. É impensável imaginar que existem tribos indígenas dentro do Brasil que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. A Igreja de Jesus precisa abraçar a missão. É uma questão de obediência ao Rei. Essa é uma frase do nosso querido Ronaldo Lidório, que para a gente é referência de missões. Inclusive, muito dessa pregação tem a ver com o que aprendemos aos pés de Ronaldo Lidório, referência na área de missões no Brasil. E ele sempre repete essa frase: a Igreja de Jesus precisa abraçar a missão. É uma questão de obediência ao Rei. Nós estamos debaixo do reinado de Deus, e nós, como seus súditos, temos que cumprir esse chamado para a obediência. Segunda característica desse texto, que é o ensino fundamental. Por que nós vamos pregar? Percebe que eu li primeiro o segundo versículo, que é o ensino central. Agora a gente volta para o primeiro versículo para ver o fundamental. Por que nós vamos pregar a palavra? Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os advirto solenemente. Por que nós pregamos a palavra? Por Jesus Cristo. É Ele que vai adiante. A imagem não é da igreja indo na frente e fazendo seus planejamentos, e fazendo suas atividades, seus eventos, seus encontros, e Jesus vindo atrás, correndo atrás e dando suporte. Vai lá que eu ajudo vocês, vai que eu ajudo vocês, e vai empurrando a gente. A imagem é Jesus à frente, Jesus adiante, é por causa dele, a igreja atrás de Jesus e com Jesus pregando o Evangelho. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação. Jesus se manifestou, Ele já se manifestou, Ele já esteve entre nós e está entre nós. Nós nos relacionamos com Ele, e é com Ele e por Ele que nós pregamos a palavra. O mais difícil não é fazer a coisa certa, mas fazer pela motivação certa. Por que você prega a palavra? E deixar bem claro, gente, pregar a palavra não é só o que eu estou fazendo aqui. Não é só o que o André, o Renan, o Israel, o Bruno e o Caleb fazem aqui todos os domingos. Pregar a palavra é uma responsabilidade de todos os cristãos. Todos os que foram transformados são chamados a pregar a palavra. E é pregar aqui, entre nós, a pregar na comunidade, a partir do momento que a gente sai da porta, no nosso trabalho, na universidade, onde quer que nós estejamos, no Brasil, em Vinhedo, em Jundiaí, ou na Espanha, em Linares, no meio das oliveiras. Nós somos chamados a pregar a palavra, e pregar com a força que vem de Jesus, porque Jesus é que vai à frente e abre o caminho para pregarmos a palavra. Por que você faz isso? Por que você prega a palavra? Se você prega a palavra, por quê? Qual é a sua motivação? Sua motivação, às vezes, pode ser muito conhecido nas redes sociais, ser um pregador de referência, que vai ser chamado para grandes conferências, que vai estar diante de todo mundo. Ou
A sua motivação pode ser um simples desencargo de consciência, de saber que eu preciso falar isso, porque senão Deus vai me condenar, Deus vai me julgar por isso, porque eu não fiz a tarefa dele. Qual que é a sua motivação para pregar a palavra? A nossa motivação, o fazer a coisa certa com a motivação certa, é pregar a palavra por causa de Jesus. Isso que tem que estar adiante de nós. Aí então saltamos para o terceiro princípio, que está nos versículos 3 e 4. Pois chegará o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O ensino complementar, passamos pelo central e o fundamental. O complementar, pregue também por causa dos homens. É por Jesus, em primeiro lugar, mas também por causa dos homens, porque são os homens que precisam da salvação. São os homens que precisam de Jesus e precisam da redenção. A nossa motivação também tem que ser, porque nós estamos vendo as pessoas indo para um caminho que a gente já sabe o destino, a gente conhece, a palavra de Deus nos diz. Então, por amor aos homens que foram amados primeiramente por Jesus, que deu a sua vida no lugar da humanidade, e deixar bem claro aqui, quando a gente fala homens, a gente está falando de humanidade, desculpa pela generalização no gênero masculino, mas estamos falando da humanidade. Por amor à humanidade, Jesus Cristo se entregou. E por amor à humanidade, nós nos entregamos para pregar também o Evangelho. Porque chegará o tempo que não vão mais dar ouvidos à sã doutrina. Vai chegar esse tempo ainda? Isso a gente está vendo 2000 anos atrás. Esse tempo já chegou há muito tempo. E a gente vê realidades como a realidade europeia, em que já o cristianismo não faz sentido. Tivemos há 500 anos a Reforma Protestante, chegou a vários países, não chegou ao sul da Espanha. Como eles veem o cristianismo é simplesmente como a religião do estrangeiro. E às vezes muito relacionado com testemunhas de Jeová, porque é o que se vê na praça, né? O testemunho de Jeová lá, do mesmo jeito que aqui com a estantezinha de livros e de folhetos, é o que eles entendem como o protestante. O que é o protestante? É a religião do estrangeiro, é a religião do imigrante, mas não é uma realidade para eles. Eles não precisam, eles têm a sua vida tranquila, não vivem no luxo, nem se importam muito com isso, têm a sua vida tranquila, em família, o importante é ter a família por perto, e viver essa realidade sem precisar de mais nada, não preciso mais de Deus. Né? A gripe espanhola já passou, as pestes da Idade Média já não existem mais, o que a gente tem hoje a gente consegue tocar sozinho. Eles juntarão para si mestres que lhes digam o que seus ouvidos coçando desejam ouvir. O que dizer das bolhas das redes sociais? A gente acaba ensinando os algoritmos das redes sociais a contarem para a gente só o que a gente quer ouvir e achando que essa é a toda a verdade. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai ver coisas relacionadas à cultura, relacionadas a filmes, relacionadas a futebol. E se eu ficar só nas redes sociais, eu vou ficar dentro dessa bolha e vou acreditar que o mundo está dentro dessa bolha. A gente começa a dar espaço para que a nossa bolha controle a nossa maneira de pensar. E isso já estava previsto aqui na carta de Paulo a Timóteo há 2000 anos. Isso é muito engraçado. Eles se recusarão a dar ouvido a verdades, voltando-se para os mitos. É a realidade que nós temos, por isso nós devemos pregar a palavra. O pecado fez com que o homem se separasse e distanciasse de Deus e desse ouvido a outras verdades. Porque, afinal, não existe só uma verdade para o mundo de hoje. Vivemos na era da pós-verdade. Isso é verdade para você. Para mim, a verdade é outra. E é assim que funciona. A pós-verdade é o que vem depois da verdade. Né? Não existem mais verdades absolutas, tirando as científicas, que mesmo assim tem gente que vai dizer que a Terra é plana e tudo mais. Quando entram em questões espirituais, até questões médicas, a gente vê hoje que existem tantas verdades possíveis, por causa do pecado que entrou no mundo. Então, pregue a palavra, pregue por causa de Jesus, pregue também por causa dos homens. A principal motivação para pregar a palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. Cristo é a motivação,
A necessidade são os homens. E o quarto e último princípio é o ensino pessoal. Guarde o seu coração, que talvez seja a mais importante para a gente refletir nessa manhã aqui. Guarde o seu coração. Você pode entender a importância de pregar a palavra, entender que Jesus tem que ser o fundamento, entender que os homens têm que ser a necessidade, mas não guardar o seu coração. E a gente vê tantas vezes Paulo recomendando aos seus discípulos para que guardem seu coração. E como é que começa esse texto? Eu acho muito interessante. Você, porém, ou seja, seja diferente. O mundo vê desse jeito, a sociedade vê desse jeito, as redes sociais apresentam desse jeito. Você seja diferente. Não existe o pregue a palavra sem o tu porém. O tu porém é importantíssimo aqui. A nossa postura, a nossa maneira de estar diante de Deus e dos homens tem que ser diferente. Você porém, aí então 4 recomendações. Primeira, seja moderado em tudo. Olha o desafio. Seja moderado em tudo em um momento complicado, em um momento polarizado. E o ser moderado é não estar nos polos. O ser moderado é entender que aqui tem um ponto de vista interessante, aqui também tem, que é diferente da verdade que eu estou falando lá atrás. Eu estou falando sobre relacionamentos. Seja moderado. Seu irmão pensa diferente, entenda o ponto de vista dele, entenda que pode ter a ver com a criação dele, pode ter a ver com a cultura dele. Estar em outro país é viver isso o tempo todo. Entender a cultura, entender que muitas das atitudes das pessoas têm a ver com a cultura. Seja moderado. Eu sei que a gente acabou de sair de uma série aqui sobre o corpo dividido, isso foi muito falado. Então nem vou gastar muito tempo nisso, mas isso é uma recomendação muito importante de Paulo a Timóteo. Seja moderado. E era alguém que ele conhecia. Era alguém com quem ele caminhava junto, e ele precisou, na última carta, dizer isso. Seja moderado, seja equilibrado. Saiba que existem opiniões, existem maneiras diferentes de lidar com as situações. Então, se a gente chega na Espanha com esse pensamento de que eu conheço a verdade, eu estou vindo aqui para outro país para trazer a mensagem do Evangelho, e todos aqui estão perdidos e estou diante de vocês porque eu tenho a mensagem correta, você já fechou a porta na primeira frase. Isso nossos filhos vivem na escola, esse cuidado de se relacionar, de estar junto, de entender a cultura, de entender a realidade das pessoas. Segunda dica, segunda recomendação de Paulo, suporte os sofrimentos. Porque não vai ser fácil. Você vai pregar a tempo e fora de tempo. Você vai enfrentar os momentos difíceis, você vai enfrentar a pandemia, você vai ter que mudar seus planos, você vai ter que lidar com perdas na família, você vai ter que lidar com doenças na família, você vai ter que lidar com portas fechando na sua cara. Mas suporte os sofrimentos. E a gente sabe muito bem por quê. Porque Jesus vai adiante. Jesus está à nossa frente e a gente, por isso, suporta os sofrimentos. É claro que é fácil dizer até viver, mas viver com essa consciência faz toda a diferença. Faça a obra de um evangelista. Essa é uma tarefa complicada. O que é fazer a obra do evangelista? O que Paulo está querendo dizer a Timóteo aqui? A palavra evangelista pode soar mal, porque hoje a gente tem, os cargos de algumas igrejas, nas igrejas televisivas, o evangelista fulano de tal, como se isso fosse um simples cargo. E sim, é um dom espiritual dado, mas o trabalho é dado para todos. Fazer trabalho de evangelista é uma responsabilidade de todos os cristãos. Então, como cristãos, temos que fazer o trabalho de evangelista. De novo, fazendo paralelos com a nossa vida na Espanha. Não faria sentido nenhum, e aqui também não faz, você chegar na praça aqui da Matriz, com os papeizinhos, com o versículo bíblico, como os nossos antepassados faziam, distribuindo os folhetos e tal. No meio de tanta gente distribuindo folheto, a troca de pneus, sei lá, as lojas, bateria de celular, carregador e tal, recebendo, é mais um folhetinho, Deus, joguei fora.
Isso não é ser evangelista. O que a gente entende como evangelismo é o ponto de partida do discipulado. Nós chegamos na vida das pessoas, nós precisamos entrar na vida das pessoas. E como vocês devem muito bem saber, a Europa é famosa por ser um país próspero e um país muito fechado. Então, eles não precisam de ninguém, são muito apegados à família. Assim, na nossa cidade, eu acho que provavelmente, todos os amigos que temos são da cidade. Tem uma família que já viajou bastante, a esposa trabalha em uma organização internacional, voltou para Linares agora, mas assim, são muito fechados em sua família, são, sei lá, quantas gerações de famílias, e eles estão assim, estou bem em minha família, estou bem em meu grupo de amigos, para entrar nesse relacionamento não é fácil. Mas a gente encontrou um paralelo muito interessante, quem já foi para a Espanha e reparou, na frente das casas mais antigas, existe uma porta que fica sempre aberta se a pessoa estiver em casa, que eles chamam de recibidor, é o recibidor. Ou seja, se a pessoa está em casa, você pode entrar por essa porta e entrar num hallzinho, que tem lá, é para deixar correspondência, vai ter umas plantas lá, vai ter um banco, que é onde o espanhol recebe quem vem de fora. Tem um amigo nosso que quando chegou ele não sabia disso. Aí ele mora numa casa lá em Córdoba. E ele falou para o vizinho, o vizinho falou, eu preciso ir lá na sua casa pegar alguma coisa. Ele falou, não, vai lá, amanhã à tarde, eu estou lá amanhã à tarde. E ele morava numa casa com esse recibidor. O amigo não chegava, passou a tarde, não chegava. Eu falei, espanhol não costuma dizer que faz as coisas, não faz. Aí encontrou o amigo no dia seguinte, você não foi lá em casa? Ele falou, eu fui, mas sua porta estava fechada. Aí ele falou assim, como assim fechada? Não, é que a gente deixa essa porta de fora aberta. Entrar nesse recibidor é muito fácil na casa do espanhol, mas passar a segunda porta que tem depois do recibidor é muito difícil. Para você entrar na casa do espanhol, você precisa fazer parte da família. E o paralelo que a gente faz é com o relacionamento com o espanhol também, principalmente mais para o sul da Espanha. Eles são muito abertos, eles são muito receptivos. A gente chegou com aquele medo, assim, europeu não vai olhar na nossa cara, né? Já começou com a história da igreja, deles deixarem a casa para a gente sem nem conhecer. Isso é muito importante. O Paco, que é o nosso querido pai, lá de 73 anos, ele não tinha nunca falado com a gente pelo Zoom. As filhas dele tinham falado com a gente. Ele sai e deixa a casa dele com tudo lá, para a gente morar. Isso dentro da realidade da igreja. Aí quando a gente conta isso para os espanhóis não cristãos, eles falam, não, isso não é normal, espanhol não. Vocês encontraram, isso faz parte do testemunho, né, de falar sobre a igreja para os espanhóis. Então, assim, você ser recebido é muito fácil. Você passar essa segunda porta, que é a porta do coração, de entrar na vida de fato do espanhol, é um segundo passo. E graças a Deus, Deus tem nos dado alguns talentos, algumas estratégias com relação a isso. Temos algumas famílias das quais já passamos essa segunda porta e estamos na casa deles constantemente, eles estão na nossa casa. E é muito comum falar com imigrantes brasileiros na Espanha, há 10 anos na Espanha, que dizem, eu nunca entrei na casa de um espanhol, porque é muito difícil. Então, esse relacionamento a gente desenvolve no dia a dia. E não é chegando com a palavra de julgamento, com a palavra de destruição da Bíblia, que tudo vai virar fogo e que todos estão perdidos, que a gente vai conseguir passar essa segunda porta. É com muito relacionamento, é com caminhada, é com o dia a dia, é com repartir o pão, é com oferecer ajuda e pedir ajuda. O pedir ajuda também faz parte do relacionamento. Porque aquela pessoa com quem você se relaciona que parece que ela só oferece ajuda, mas parece que não tem nenhuma vulnerabilidade. Não tem nada, parece que assim, não, ele já está tão suficiente, não precisa de nada e tal. E é muito comum imigrantes chegarem, eu estou falando imigrantes por causa do termo genérico, né? Mas pensando na realidade missionária, é muito comum imigrantes chegarem com essa postura, não vou pedir ajuda, porque afinal eu vim sozinho, eu sempre cuidei da minha própria vida, sempre dei conta de tudo, vou me virar aqui e vou bater a cabeça, mas não vou pedir ajuda. E o pedir ajuda
ajuda a você entrar na realidade das pessoas. Estou falando da realidade espanhola, mas a realidade de Vinhedo, Jundiaí, Valinhos vai ser a mesma. Às vezes você pode abrir um pouco a sua vulnerabilidade para que a pessoa também mostre a sua vulnerabilidade para você. Porque se não é de mão dupla, o relacionamento não vai acontecer. Então faça essa obra de um evangelista. E em quarto lugar, cumpra plenamente, ou como nas versões mais antigas diziam, cabalmente, é uma palavra forte. Cumpra plenamente o seu ministério. Você tem a responsabilidade, você tem o chamado, Deus te colocou nesse lugar, cumpra o seu ministério. É o que vai fazer a obra ser completa quando todos nós entendermos a nossa responsabilidade e pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo. Existem muitos versículos que vão falar sobre isso na palavra de Deus, que Deus está conosco. A grande comissão fala sobre isso, que Deus está conosco, que Deus vai à frente, que Deus vai adiante. Façam discípulos e eu estarei para sempre com vocês, eternamente com vocês. Mas eu quero terminar com o último versículo da última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que ele deseja: o Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Sem a presença do Senhor, sem a companhia do Senhor, sem a força do Senhor e sem a graça de Deus, nós não podemos fazer nada. A gente pode até tentar ser diferente, a gente pode até tentar dar um bom testemunho, a gente pode até tentar se relacionar, mas não vai passar disso se não tivermos a graça e o Senhor diante de nós e a graça de Deus sobre nós. A graça é que faz toda a diferença. Sem a graça sobre nós, que vem de Deus, nós não temos nada para repartir. A gente vai poder ajudar, a gente vai poder suprir as necessidades. Uma equipe está saindo hoje para o Rio Grande do Sul para ajudar a suprir as necessidades. Eles podem alimentar muita gente, pode transformar a vida de muitas pessoas, mas sem a graça de Deus, essa transformação é incompleta. A graça de Deus é que vai completar a obra que Jesus já está fazendo adiante de nós. Que Deus nos abençoe, nos ensine a caminhar com Ele, nos ensine a pregar a palavra e que o Espírito esteja sobre nós, sobre nosso espírito e a sua graça esteja também. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor nos dá essa palavra e nos dá o Teu Espírito, não nos envia sozinhos, não nos envia sem companhia. O Senhor nos envia com Teu Espírito, Senhor. O Senhor vai adiante e nos envia com Teu Espírito. Também nos envia com Tua igreja. Tua igreja está conosco. Com cada um de nós aqui, nós não estamos sozinhos, nós contamos uns com os outros. E podemos, por amor a Ti, por Jesus Cristo e pela necessidade da humanidade, compartilhar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.